Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos à nossa sala de aprendizado. Eu sou Dalton Vieira e explicarei neste vídeo sobre os movimentos de alta, baixa e lateral do preço, princípios essenciais da análise técnica. O preço de um ativo, no decorrer de um determinado período, movimenta-se em apenas três direções: para cima, para baixo e de forma lateral, conforme sinalizado na figura. Primeiramente, o que é um movimento de alta? É um período de valorização do preço, caracterizado por uma pressão compradora mais forte que a vendedora. Em outras palavras, é o momento em que os compradores estão mais otimistas e os vendedores receosos. Como assim? Os vendedores, com receio de que o ativo continue subindo, costumam colocar um preço mais alto para a venda, e os compradores otimistas aceitam pagar os valores ofertados pelos vendedores. No gráfico de candlesticks, os movimentos de alta são caracterizados por uma sequência de candles que possuem máximas cada vez mais altas em relação aos candles anteriores. Os principais movimentos de alta geralmente possuem 3 ou mais candles ascendentes. Vamos a um exemplo prático. No gráfico diário da USIN 5, você consegue perceber quantos movimentos de alta. Isso mesmo, há 3 movimentos. O primeiro está entre os pontos A e B, um período de 15 dias em que a pressão compradora foi mais forte que a vendedora. O segundo está entre os pontos C e D, com duração por volta de 7 dias. O terceiro e último está entre os pontos E e F, cuja duração foi semelhante ao movimento de alta anterior. Conseguiu perceber no gráfico que entre os movimentos de alta destacados há movimentos de baixa? Pois é, em algum momento os compradores que estavam otimistas passaram a não ter interesse em pagar um preço tão alto pela ação. Já os vendedores começaram a aceitar vender a USIN 5 por um valor mais baixo. É aqui que surge o movimento de baixa. Mas o que é um movimento de baixa? É um período de desvalorização do preço, caracterizado por uma pressão vendedora mais forte que a compradora. Em outras palavras, é o momento em que os vendedores estão mais otimistas e os compradores receosos. Como assim? Os compradores, com o receio de que o ativo continue caindo, costumam colocar um preço mais baixo para a compra, e os vendedores otimistas aceitam vender nos valores ofertados pelos compradores. No gráfico de candlesticks, os movimentos de baixa são caracterizados por uma sequência de candles que possuem mínimas cada vez mais baixas em relação aos candles anteriores. Os principais movimentos de baixa geralmente possuem 3 ou mais candles descendentes. Voltando ao gráfico diário da USIN 5, onde estão os movimentos de baixa? Isso mesmo, o primeiro está entre os pontos B e C, um período de 3 a 4 dias em que a pressão vendedora foi mais forte que a compradora. O segundo está entre os pontos D e E, com duração em torno de 5 dias. Após o ponto F, houve também o início de um movimento de baixa do preço. Percebeu que os movimentos de baixa duraram menos tempo que os movimentos de alta? Sabe por quê? Porque a ação estava em tendência de alta, assunto que será abordado em outro vídeo de aprendizado. Como vimos inicialmente, além dos movimentos de alta e baixa, há também um movimento lateral do preço. E o que é um movimento lateral? É um período de estabilidade do preço, caracterizado pelo equilíbrio entre as pressões compradora e vendedora. No gráfico de candlesticks, o movimento lateral é caracterizado por pequenos movimentos de alta e baixa em uma pequena faixa de preço, onde na maioria das vezes é difícil identificar estes movimentos com clareza. Observe um exemplo prático no gráfico diário da USIN 5. Após um forte movimento de baixa, houve em seguida um movimento lateral do preço, representando um momento de indefinição, ou seja, equilíbrio entre compradores e vendedores.
Distinguir os movimentos do preço de uma ação é de fundamental importância na análise técnica, visto que facilitará o entendimento de outros princípios essenciais, como, por exemplo, tendências de alta e baixa. Parabéns! Você concluiu mais uma etapa. Espero sempre contar com a sua presença na nossa sala de aprendizado. Muito obrigado!